uma live presente, campo de treinamento para o milagre. Boa noite. Também, pastor Anderson. A todos vocês, boa noite. Que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra. Nós falamos semana passada sobre o passado, você não vive mais lá. E que a depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente. Nós vamos falar sobre o presente. E às vezes você recebe uma palavra na igreja, uma palavra libertadora, uma palavra de fé, uma palavra de vida. Mas quando você olha para o seu presente não é nada animador. Você olha para a sua situação, a situação da sua casa, da sua família, o desânimo começa a bater dentro do seu coração, porque o seu presente não mostra esperança para o seu futuro. E assim Deus fez com Ezequiel. Deus levou Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. Ezequiel 37, você vai contemplar essa história onde Deus chama Ezequiel para esse vale. E esse vale estava com ossos muito secos, a palavra de Deus diz, ossos sequíssimos, ossos que não foram sepultados. E isso representava a condição espiritual do povo. E muitas vezes acontece assim, você recebe uma palavra na igreja, você recebe a palavra de Deus, você ouve a palavra, mas quando você sai das quatro paredes, você se depara com um vale, você se depara com uma situação desesperadora, onde você não consegue mais ter esperanças. E naquele vale, Deus leva Ezequiel para mostrar que ali era o campo de treinamento da palavra. E ali ele vê aquele bando de ossos sequíssimos, que às vezes são sonhos que estão mortos, planos que estão frustrados, coisas que você deixou ali, que você não sepultou. Representava aquele povo, aquele lugar com mau cheiro, aquele lugar com aspecto de morte. E Deus pergunta a Ezequiel, Ezequiel, você acredita que esses ossos poderão viver? E a mesma coisa hoje Deus pergunta para você, você acredita que Deus pode restaurar a sua vida? Você acredita que Deus pode te curar? Você acredita que Deus pode restaurar o seu casamento? Você acredita que Deus pode transformar a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos? Então, quando Deus pergunta a Ezequiel, ele disse assim, Senhor, o Senhor que sabe. E aí Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, profetiza, profetiza. O primeiro campo de treinamento é a palavra. O nosso maior desafio não é receber a palavra de Deus na igreja. O nosso maior desafio é usar a palavra diante do vale de ossos secos. É você ver uma situação onde tudo diz não e você crê que Deus pode, que Deus vai fazer não porque você é merecedor, não porque você é o melhor, mas porque Ele pode fazer. E Ele diz, Senhor, o Senhor é que sabe. Então Ele diz, vai Ezequiel e profetiza sobre esses vales, profetiza sobre essa situação difícil. Esse é o vale aonde a palavra de Deus opera. É quando você recebe aquele diagnóstico de morte, é quando você recebe aquele sinal para enfraquecer a sua fé. É nesse momento, é o seu campo de treinamento, é aí que você tem que usar a palavra. Porque você pode pregar lindamente, você pode conhecer a palavra, a Bíblia de capa a capa. Mas quando o desafio se apresenta diante de você, é o momento de você profetizar. Por isso que Deus leva Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. Quando você recebe aquele diagnóstico. E muitas vezes nós temos profetizado coisas ruins sobre a nossa vida. E a palavra de Deus em Provérbios 18, 20 diz que o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. E muitas vezes nós mesmos somos os nossos próprios coveiros espirituais. Nós mesmos profetizamos coisas negativas sobre as nossas vidas. Dissemos, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer, não vai dar certo. Deus fala, profetiza então, Ezequiel. Esse é o nosso campo de treinamento.
Porque a gente acha que vai sair da igreja e o nosso campo de treinamento vai estar perfeito. Você ouviu a palavra, quando você chegar na sua casa vai estar tudo resolvido, quando você chegar no seu trabalho vai estar tudo resolvido, e não é assim que funciona. Deus te leva para um vale de ossos secos, Deus te leva para o vale, Deus te leva para um momento difícil, e lá existe o desafio de você usar a palavra de Deus e profetizar. Eu me lembro que uma vez o meu esposo, ele estava com uma pedra no rim, ele estava com cirurgia marcada, ele começou a sentir muitas cólicas, e aí ele tinha me falado assim, olha, a minha cirurgia está marcada, eu vou operar amanhã porque a pedra é muito grande e é necessário uma cirurgia. E aí eu me lembro que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, amanhã o Anderson vai passar por uma cirurgia. E ela disse assim, minha filha, ele não vai precisar operar. Basta uma palavra e essa pedra explode. Quando ela falou aquilo, naquele momento, aquela palavra, aquela profecia, aquela palavra trouxe vida para aquele vale. E minutos depois, o meu esposo me ligou e disse assim, Karen, você não vai acreditar, eu acabei de expelir a pedra. Vamos cancelar a cirurgia. E eu falei para ele, você não sentiu nada? Não, eu só ouvi o barulho da pedra caindo. Deus interviu. Deus interveio na situação. Por quê? Porque Deus é Deus de milagres. Deus é um Deus que faz o impossível nas nossas vidas. Por isso você precisa profetizar a palavra, usar a palavra no seu campo, usar a palavra no vale de ossos secos, usar a palavra naquele momento difícil da sua vida. E aí, lógico, parece assim, eu vou conversar com a morte, eu vou conversar com um monte de ossos secos. Mas ele diz, profetiza, Ezequiel, e creia que esses ossos podem ter vida, creia que Deus pode mudar a sua situação. E de repente, Ezequiel escuta um grande estrondo, um grande barulho no meio daquele vale. E aí, era aqueles 206 ossos do corpo humano se juntando, cada osso no seu osso. E às vezes quando você profetiza, eu vou ser curado, eu vou ser abençoado, quando você profetiza a palavra, não porque você se acha merecedor, mas porque Deus pode fazer, começa a haver um ruído dentro do vale. Deus começa a bagunçar, e às vezes você fala assim, eu comecei a orar, eu comecei a ir para a igreja e começou uma bagunça na minha vida. Deus começa a fazer um rebuliço dentro da sua casa, Deus começa a fazer um rebuliço dentro do seu trabalho, quando você começa a orar, e às vezes você acha que está dando tudo errado, mas não, é Deus colocando cada osso no seu osso, é Deus colocando cada coisa no seu devido lugar, porque a sua vida estava bagunçada, estava tudo fora de lugar, mas Deus quer colocar tudo no lugar na sua vida, quando você começa a usar a palavra no seu campo. E quantas vezes através da palavra de Deus, Deus liberou cura sobre a minha vida. A minha mãe, ela tinha muita fé e ela sempre profetizava. Uma vez eu também ia fazer uma cirurgia, eu tinha um cisto muito grande e ela disse assim, em nome de Jesus você não vai precisar. E depois que ela se foi, eu fui fazer um exame e o cisto não estava mais lá. Já havia 5 anos que eu tinha aquele cisto. E ela liberou uma palavra sobre a minha vida. E assim, esse é o nosso campo, é liberar uma palavra no vale de ossos secos, é liberar uma palavra onde existe morte, aonde não existe mais vida. Esse é o desafio. O desafio não é você ler um versículo e dizer tudo posso naquele que me fortalece. O desafio não é você receber essa palavra na igreja. O desafio é você dizer tudo o que posso naquele que me fortalece. Quando você recebe um diagnóstico ruim, quando você vê o seu filho nas drogas, na depressão, quando o seu casamento está em ruínas, quando a sua vida financeira está de mal a pior. Esse é o desafio, é Deus te levar para o vale para que você possa profetizar palavras de vida aonde existe morte. Por isso, as suas palavras têm que ser palavras de vida, porque você vai comer das suas palavras.
Então, se está havendo uma bagunça na sua vida depois que você começou a usar a palavra de Deus, é um rebuliço de Deus. É porque Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Deus começa a desfazer alianças. Às vezes a gente perde coisas, mas é Deus colocando cada osso no seu devido lugar. Esse é o nosso desafio. E a palavra fala de um grande evangelista chamado Filipe. E eles estavam todos em Jerusalém e começou uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor. Então os 12 apóstolos decidiram enviar aqueles discípulos, dispersar aqueles discípulos. E enviaram Filipe para Samaria. Porque o objetivo do inimigo era deter o crescimento da igreja. Eles haviam matado Estevão e Paulo estava... Na época era Saulo e ele estava com uma busca desenfreada, com uma perseguição desenfreada contra o povo de Deus. E Deus orienta os apóstolos a mandarem Filipe para Samaria. E o objetivo de fazer a igreja morrer acabou fazendo com que o evangelho se espalhasse. E Filipe foi justamente para Samaria. E Samaria era o lugar onde Jesus foi rejeitado. Samaria era o lugar onde a mulher samaritana recebeu uma palavra de Jesus. Samaria era o lugar onde Jesus não era querido. E Filipe foi para esse lugar, não Filipe o apóstolo, o Filipe evangelista. Ele estava ali na igreja, ele tinha sido levantado como diácono, ali estava confortável para ele. Mas Deus o manda para Samaria. E o nosso desafio, queridos, é a Samaria. É você levar Jesus num lugar onde ele não é querido. É você trazer Jesus para um coração onde ele não é bem-vindo. O nosso desafio é pregar na Samaria. É para aquela pessoa que te ofende, para aquela pessoa que te humilha. É você conseguir ter Jesus dentro do seu coração e perdoar. Esse é o nosso vale de ossos secos. Essa é a nossa Samaria. É liberar o perdão para aquele que não merece, porque Cristo nos amou. Essa é a sua Samaria. Ele precisou levar a palavra de Deus para Samaria, um lugar onde Jesus não era bem-vindo. E muitas vezes você está na igreja, é tudo fácil porque ali Jesus é bem-vindo, mas às vezes você vai chegar na sua casa, ninguém quer saber de Jesus, no seu trabalho Jesus não é bem-vindo, mas você, como Ezequiel, foi levantado por Deus naquele lugar para profetizar e mudar a história daquele lugar. Foi para isso que Filipe foi levado para Samaria. Foi por isso que você foi levantado dentro da sua casa para profetizar, para trazer palavra de vida, para trazer Jesus para sua casa. E eu comecei com a minha família, eu falei do livro Pão Diário, e eu comecei todos os dias com a minha família a fazer um devocional, ler a palavra e trazer palavras de vida para dentro da minha casa. E muitos problemas eu entreguei no altar do Senhor, às vezes coisas que a gente pensa, pode um esqueleto voltar a viver? Um osso que está sequíssimo? Pode esse osso ter vida, Ezequiel? Senhor, o Senhor é que sabe. Não. A resposta está nas tuas mãos, porque Deus não está preparando uma grande bênção para você. Deus está preparando você para uma grande bênção. Então está nas suas mãos profetizar sobre este vale. Profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Então Filipe profetiza e as pessoas passam a se converter ali. Muitos são batizados no nome de Jesus. Muitas pessoas passam a aceitar o evangelho na Samaria através da pregação de Filipe. E algo maravilhoso começa a acontecer ali naquele lugar. E logo após, a palavra de Deus diz que começam os tendões, a carne, a pele, aparecem os ossos. Porém, faltava algo. Ainda não havia vida. A palavra trouxe a existência. A carne, os nervos, os tendões. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você absorve a palavra dentro da sua casa, a carne começa a se formar. Deus começa a criar coisas e trazer à existência coisas na sua vida que antes não existiam. Deus começa a restaurar os seus sonhos, os seus projetos, mas faltava alguma coisa, era apenas músculo, não havia vida dentro deles, faltava alguma coisa. Quando Filipe chegou a Samaria, ele começou a evangelizar e muitas pessoas
foram batizadas com água, receberam Jesus apenas com água, mas não haviam sido batizadas com o Espírito Santo, com fogo. Não havia nelas vida. Faltava fôlego de vida para aqueles corpos que estavam ali no vale de Ezequiel. E aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, para que esses corpos tenham vida, você precisa profetizar e chamar os 4 ventos. Os 4 ventos na palavra de Deus, eles são citados 2 vezes. No vale de ossos secos e no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre os discípulos e encheram eles com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vai trazer corpos, ela vai trazer existência, aquilo que não existe, mas é o Espírito Santo que vai trazer vida ao seu coração. E ele diz: Ezequiel, peça os 4 ventos para soprar sobre a sua vida. Esse é o segundo vale. Esse é o vale mais difícil. Esse é o campo de treinamento mais difícil das nossas vidas. Sabe por quê? Porque você ouve a palavra, mas o seu corpo não tem vontade de orar, a nossa carne não gosta de orar porque nós somos preguiçosos, a nossa carne milita contra o nosso espírito. Mas deixa eu te ensinar um segredo: oração não é vontade, oração é disciplina. É porque você sabe que o seu corpo precisa, que você precisa de Deus. Então você precisa ter essa disciplina na sua vida, assim como você tem a disciplina de comer, de se exercitar. E você sabe que aquilo vai fazer bem para você. Esse é o vale mais difícil, porque você tem que dobrar os seus joelhos. E ali você se destrói e Deus te reconstrói. É no segundo campo que Deus coloca o espelho diante de você e te fala: filha, eu quero mudar a sua essência. Filha, eu quero mudar o seu caráter. Filha, eu quero te fazer de você uma nova pessoa. São os 4 ventos de Deus que mudam o nosso coração. É só o Espírito Santo. Quando Filipe foi a Samaria, as pessoas haviam sido batizadas apenas com água, mas faltava o Espírito Santo nelas. Então chamaram Pedro e João para irem até Samaria, ministrar o Espírito Santo sobre as pessoas. Simão, quando Filipe chegou em Samaria, viu um homem chamado Simão. E Simão, ele era um bruxo muito conhecido na cidade. E ele enganava as pessoas, ele era um mentiroso, um charlatão. E quando ele viu Filipe curando enfermos, quando ele viu Filipe fazendo milagres, ele ficou encantado com aquilo. E ele falou: eu quero isso para minha vida, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero receber esse Jesus. Então Filipe batiza Simão com água. E a palavra de Deus diz que Simão, ele fica coladinho ali com Filipe, ó. Ele não desgruda de Filipe. Aonde Filipe vai, Simão tá junto. E aí, Simão, ele era batizado apenas com água, mas a essência dele não havia sido transformada. E quando Pedro e João chegam a Samaria e começam a profetizar que o Espírito Santo descesse sobre aquele lugar, descesse sobre aquelas pessoas, quando Simão vê aquilo, Simão diz assim: ei, eu quero esse poder, quanto custa? Quanto custa para eu ter esse dom? Pedro olha para Simão e lança sobre ele aquela palavra que rasga o coração de Simão. E diz assim: olha, o seu coração está apegado no dinheiro. O seu coração está cheio de maldade, Simão. Você está preso no pecado e em laços de iniquidade. Significava que Simão, ele tinha sido apenas batizado, apenas a casca era cristã, mas a essência dele não havia sido transformada. E eu às vezes costumo brincar, é como às vezes você pega
um presente, a caixa de uma loja famosa. Mas quando você olha dentro, aquele produto não pertence àquela loja, é só a embalagem. É aquela embalagem tão bonita, você acha, meu Deus, ganhei uma roupa famosa, ganhei uma roupa de uma loja de marca, mas quando você abre a caixa, você vê que é uma roupa do brechó. Você vê que é uma roupa simples. Por quê? Porque a embalagem é uma, mas a essência não corresponde à embalagem. Simão, ele era apenas batizado com água, mas ele não tinha a essência de Deus. Por isso, muitas vezes, as pessoas se decepcionam com os cristãos. Muitas vezes as pessoas dizem, é crente, mas mente. É crente, mas compra e não paga. É crente, mas é caloteiro. É crente, mas é mentiroso. É crente, mas dá em cima do homem casado, de mulher casada. É crente, mas não dá exemplo. Por quê? Porque a essência não foi transformada. Porque o caráter não foi transformado. E o único que pode transformar a essência é Cristo. E o Evangelho vem rasgando Simão bem aonde ele precisava ser curado. Ele era apegado ao dinheiro. Ele era apegado, seu coração tinha maldade e Deus queria tirar aquela maldade do coração dele. Então quando Pedro faz o raio-x do coração de Simão, Simão fala assim, eu quero pedir perdão, que Deus me perdoe esses laços de iniquidade que estão no meu coração. E a única forma de você ter sua essência transformada é através do Espírito Santo. É Ele que vai te transformar. Porque quando você está ali na igreja, está tudo bem. Quando você chega diante do seu vale de ossos secos, o desafio é você amar, o desafio é você perdoar, o desafio é você manter a essência de Cristo. Você coloca a palavra. Eu coloquei a palavra na minha casa, eu coloquei a palavra em tudo, mas não a vida. Eu estou desanimada, eu estou triste, eu sou cristã, mas eu estou com depressão. Ei, está faltando vida, está faltando o Espírito Santo de Deus. E Ele está acessível a você se você clamar, se você dobrar os seus joelhos, se você se disciplinar e dizer para Ele, olha, hoje eu saí e me ofenderam muito, mas quando eu dobrei os meus joelhos, o Espírito Santo tirou aquilo de dentro de mim e me ensinou a perdoar. Hoje eu saí ali fora e menti, fiz algo que não agradou a Deus, mas quando eu dobro o meu joelho, o meu Espírito Santo fala, ei, eu quero limpar esse óleo aí que está dentro de você. Deixa eu esvaziar o seu interior dessa essência que não é minha. Só que vai ficar um buraco. É como se Deus pegasse um jardim que está com a grama feia, que está com a terra feia, infértil. E aí quando a palavra vem, o seu coração está cheio de maldade, filho. O seu coração está tomado de sentimentos negativos. E aí Deus vem e puxa aquela grama velha e remove aquela terra velha e fica um buraco ali. Algo precisa ser plantado ali. Por isso que só a palavra vai fazer de você apenas um corpo. Mas é o Espírito que vai trazer vida e que vai preencher aquele buraco. Porque você pode dizer, por amor a Cristo eu abandonei isso, eu abandonei aquilo, eu deixei Deus trocar a grama, eu deixei Deus tratar o meu coração, mas tem um buraco aqui dentro de mim. Ele diz, Ezequiel, você acredita? É o segundo vale, o campo de treinamento da oração. É você perseverar orando, mesmo quando você não vê nenhum sinal de chuva no céu. Mas o Espírito Santo te mostra uma pequena nuvem, uma pequena melhora. Mas você sabe que é sinal de chuva, porque o Espírito Santo é que está ministrando no seu coração. Para que você tenha a vida de Deus dentro de você, para que você seja a essência de Deus, você precisa do Espírito Santo. Porque Deus, como eu vou superar
uma perda, como eu vou superar o luto, como eu vou superar uma tragédia. O meu corpo não consegue, mas o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Jesus se foi ao Pai, os discípulos disseram: nós vamos ficar sozinhos. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Eu vou deixar o Espírito Santo, o amigo consolador, e você recebe ele no vale aonde você precisa sepultar as suas dores, os seus sentimentos negativos. Ali aonde você morre, você se desconstrói para Deus te reconstruir. Chama os quatro ventos, e Ele chama os quatro ventos. E hoje talvez você precisa chamar e navegar no oceano do Espírito. Você precisa chamar os quatro ventos sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então muitas vezes quando eu chego na minha casa, eu saio da igreja, eu estou no jardim, e quando eu vou ver minha vida, minha realidade, eu me vejo diante de um vale de ossos secos. Eu me vejo diante de um vale, e às vezes o meu coração quer perder a esperança, mas quando eu dobro o meu joelho, eu chamo por Ele. Eu chamo por Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O Espírito vem e você chama Ele: Espírito, vem sobre a minha mágoa. Espírito, vem sobre essa depressão. Espírito, Espírito, Espírito. E Ele desce como fogo, queimando a dor, queimando a tristeza, queimando a incredulidade e transformando a sua essência em algo puro, em algo que Ele quer para a sua vida. É só o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Se você for governado pelas suas emoções, as emoções não vão te conduzir à oração. As emoções não vão te conduzir ao perdão. Mas o Espírito Santo, Ele vai te conduzir a conversar com ossos secos, a crer naquilo que ninguém crê. E os quatro ventos, as orações é que movem os ventos. E a oração é que move poder nas nossas vidas. É oração. É
A oração, ela é poder de Deus para a sua vida. É a oração que vai mover. E hoje eu estou aqui falando de Jesus para você, porque um dia alguém dobrou os joelhos por mim e chamou pelos 4 ventos para que eu tivesse vida, para que eu conhecesse Jesus, esse amor tão lindo, esse amor inexplicável. Um dia alguém acreditou, um dia alguém plantou uma sementinha na minha vida, através do Espírito. É Ele que te convence do pecado, é Ele que te convence a mudar, Ele que desfia, tá errado. Simão, seu coração tá cheio de maldade, tá cheio de laço, de iniquidade, de coisas que você precisa renunciar e sepultar no vale, para que você possa ter vida. E assim acontece quando Pedro e João vão até Samaria, as pessoas são batizadas com fogo. Elas recebem a presença do Espírito Santo e passam a falar novas línguas. Agora a sua caixinha é de cristão, mas a sua essência também é. Porque Ele trouxe um vinho novo, um óleo novo sobre a sua vida. E quando Filipe está ali, de repente, Deus manda Filipe para o deserto. E lá Filipe encontra no meio do caminho uma carruagem com um eunuco, que era guardião dos tesouros de Candace. E ele estava vindo de Jerusalém, lendo a palavra sem compreender. Deus manda Filipe parar do lado da carruagem e Filipe começa a pregar para aquele homem, para aquele eunuco. E ele disse assim: eu não consigo compreender a palavra. Então Filipe começa a pregar para aquele homem a palavra de Deus e o entendimento daquele homem começa a se abrir. Quando de repente aquele homem aceita Jesus e Filipe o batiza numa pocinha de água. E de repente diz a palavra de Deus que Filipe é arrebatado, é transladado e vai aparecer em Azoto, 60 quilômetros de distância de onde ele estava. Sabe como que você sai do deserto? Sabe como Deus pode mudar o presente que você está vivendo? Através do Espírito Santo. Filipe, ele está ali pregando, ele está ali no deserto, você está ali falando de Deus, você está ali orando, você está ali semeando a palavra, mesmo diante de uma situação difícil. Quando de repente Filipe é transladado, Filipe é arrebatado de um lugar para o outro. Assim Deus, Ele é poderoso para mudar o seu presente, Ele é poderoso para mudar o cenário. Num dia, a cirurgia do meu esposo estava marcada. No mesmo dia, a pedra expelida. Ele aparece no lugar de cura, no lugar do milagre. Porque é Deus que tem o poder de mudar o seu presente, de transportar você do lugar de dor para o lugar de milagre, para o lugar de vitória. Você vai dizer: ontem eu estava desempregado. No mesmo dia eu recebi um telefonema e fui chamado para o meu concurso. Hoje eu já estou empregado. Quer dizer, Deus é aquele que te teletransporta, que te arrebata do problema, que te arrebata do vale. E de repente, o vale que diante de Ezequiel estava cheio de ossos secos, Deus trouxe corpos e sobre aqueles corpos vieram carne, vieram músculos, vieram nervos. E então Deus encheu aqueles corpos com vida e com espírito, porque Ezequiel perseverou profetizando. E sabe, se você entrar nesse vale, se você receber a palavra, mas você não orar e não tiver o Espírito Santo, você não vai perseverar nesse vale e você vai sair dele antes de Deus completar a obra. E Deus é Deus que faz tudo completo, Ele vai até o fim.
Então Ele traz vida para aqueles ossos. Ele traz vida para aqueles ossos que estão secos. E quando Ezequiel olha, ele vê que tem um grande exército com ele. Um grande exército se forma. E você acha, eu estou sozinho? Não, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está levantando um grande exército de anjos para pelejar essa batalha por você. Enquanto você ora, os anjos de Deus estão trabalhando em favor da sua vida. Deus quer levantar um grande exército. Deus que muda o presente de Ezequiel de um vale de ossos sequíssimos para um grande exército de poder. No mesmo dia, Deus é aquele que tem poder de mudar o seu presente. Mas para isso, você tem que se entregar no vale. Para isso, você tem que entrar no vale e chamar os 4 ventos. E hoje você que está acompanhando aí comigo, eu te convido a apresentar o seu vale diante do Senhor. Qual é o seu vale? Qual é o seu problema? O que está entristecendo o seu coração? Hoje nós queremos profetizar sobre a sua vida, para que o Espírito Santo possa soprar sobre o seu vale, em nome de Jesus. Sobre aquilo que não foi tratado, Deus começa a mostrar feridas que estão ali dentro de você, no seu presente, que estão bloqueando o seu futuro e que precisam ser tratadas por Deus. Peça para Ele soprar. Sopra, Senhor, sopra, Espírito de Deus, deixe sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sopra. E aí quando você entra diante de Deus cheio de carência, cheio de tristeza, cheio de amargura, você despeja no altar de Deus e Ele traz vida ao seu coração. Aleluia, Espírito Santo, sopra sobre este coração, sopra sobre esta vida. Qual é o seu vale? Apresenta agora diante de Deus. Apresenta agora diante de Deus e chama os 4 ventos sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito do Senhor desceu a mim. O Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para você. Eu quero que você, a partir de hoje, você convide o Espírito Santo para estar na sua vida.
tem livre acesso, você tem total acesso a Ele. Dobre os seus joelhos. Vá no seu quarto, no lugar secreto, no seu lugar preferido de oração. Escolha um lugar, crie um lugar. E busque a Ele, chame por Ele. Não importa o que dizem de você, não importa o que falam de você, não importa como está a circunstância hoje na sua vida. Pode ser um vale de ossos secos, mas Ele tem o poder de trazer vida. Sopra, Deus. Sopra sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus sonhos que estão mortos, sobre os sentimentos que ainda dominam o seu coração. Sepulte eles diante de Deus. Deus tem poder de mudar o seu presente. Ezequiel é levado diante de um vale de ossos secos para colocar em prática a palavra. Esse é o nosso campo de treinamento. O desafio é você pegar a palavra de Deus e usar a palavra de Deus diante da adversidade, da impossibilidade. Mas sem os quatro ventos, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Mas se você profetizar, confiar e chamar pela ajuda dele, um grande exército vai se levantar. E aonde for cenário de dor, vai ser cenário de vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Receba essa palavra.